Se analisarmos bem, Adão e Eva não desobedeceram a Deus, pois não é possível desobedecer a um Deus omnipotente, ou seja, todo-poderoso. Aliás, como Paulo mesmo disse, quem resiste à vontade de Deus? Logo, se a vontade de Deus não fosse que Adão e Eva comessem do fruto, não teriam comido. Adão e Eva comeram do fruto porque esta era a vontade de Deus. Adão e Eva não desobedeceram. Presta atenção à lógica simples, uma lógica simples. Como vimos, Deus já predestinou tudo, inclusive que Adão e Eva desobedeceriam antes mesmo dele ter criado o mundo. Então, ao desobedecerem, Adão e Eva estavam, na verdade, obedecendo a Deus, mesmo sem eles saberem que estavam obedecendo a Deus. Isso é lógica simples. Adão e Eva teriam desobedecido a Deus se eles obedecessem, ou seja, se eles não comessem do fruto, aí sim teriam desobedecido a Deus, porque ninguém resiste à vontade de Deus. Parece confuso, mas o Deus da mitologia hebraico-cristã é mesmo assim, é mesmo confuso, indeciso, parecendo que não sabe o que quer. Por exemplo, em Êxodo capítulo 7, verso 2 e 3, Deus manda Moisés dizer a Faraó para libertar o povo de Israel que era escravo no Egito. Porém, Deus adverte a Moisés que endureceria o coração de Faraó e ele não deixaria o povo de Israel sair. E por que Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo de Israel sair, já que ele mandou Moisés libertar o povo? Muito simples. Primeiro saiba que quando o homem criou Deus, sim, Deus é uma criação humana. Então, quando o homem criou Deus segundo a sua semelhança, então esse Deus de Israel tinha todas as fraquezas e defeitos do homem daquela época. Assim, para além de muitas fraquezas, o Deus de Israel é megalomaníaco, é psicopata, é iracundo, é carente, sanguinário e muito carente de adoração. Então, ele usou os seus poderes telepáticos, fez jogos psicológicos na mente de Faraó para não deixar ir o povo de Israel, para que ele tivesse a chance de descarregar todas as 10 pragas, culminando com a 10ª praga, que matou todo o primogênito, desde animal, crianças, adultos, inocentes, descarregando sobre o Egito toda a sua ira, demonstrando aos israelitas e aos egípcios todo o seu poder e a sua glória. Nesse exemplo, Faraó também obedeceu a Deus quando desobedeceu a Deus, mesmo não sabendo que não obedecendo estava a obedecer, pois foi o próprio Deus quem predeterminou em seus planos que Faraó o desobedeceria. E tal como Adão e Eva, que foram condenados à morte por terem obedecido o plano de Deus, Faraó também perdeu o seu primogênito e todo aquele estrago no seu país por ter obedecido o plano que Deus já havia predeterminado. Ainda nos falta responder à seguinte pergunta: e se foi o próprio Deus que decretou a queda do homem, com que objetivo? Veja, o que encontramos na Bíblia são textos dramáticos escritos por um Deus que tem como personagem principal, protagonista ou ainda herói Jesus Cristo, antagonista ou vilão Satanás, o diabo. Personagens secundários temos Abraão, Moisés, Davi, os apóstolos e outros por aí. Então a Bíblia, do princípio ao fim, conta a história do herói Jesus Cristo, um semideus fruto do adultério de uma adolescente de aproximadamente 13 anos, chamada Maria, com um Deus todo-poderoso. Para que este herói fosse glorificado e entronizado como rei do reino dos céus, tendo poder na terra e nos céus, teria de salvar a humanidade caída de seus pecados através do sacrifício de sua morte e ressurreição. Deste modo, o objetivo principal de Deus em decretar a queda do homem era corporizar, glorificar e entronizar o seu Filho, o semideus Jesus Cristo, sobre toda a terra e também no céu, e para que não haja outro nome debaixo do céu em que os humanos pudessem ser supostamente salvos. Deus tinha um plano e o plano era: vou condenar o homem, isto é, Adão e Eva e seus descendentes à morte e ao pecado. Aí todos eles vão no inferno de fogo, onde vão queimar eternamente, exceto alguns poucos escolhidos, sem que tivessem nenhum mérito, sem que tivessem feito alguma coisa de boa ou de má, né? Escolhidos assim ao acaso, escolhidos aleatoriamente, escolhidos arbitrariamente. Vê que esses mesmos escolhidos supostamente viverão lá no céu como escravos e o seu trabalho vai ser adorar dia e noite ao Deus Filho pelo suposto mérito de ter se sacrificado para salvar os escolhidos. Sinceramente, eu já estudei a mitologia de vários povos
e seus deuses, desde os deuses da Mesopotâmia, deuses da antiga Suméria, deuses da Cádia, os deuses da Babilônia, os deuses da Síria, os deuses do antigo Egito, os deuses da Fenícia, temos ainda os deuses cananeus, os deuses da antiga Grécia, os deuses da Roma e ainda outros deuses, mas nunca vi um Deus mais confuso, mais sanguinário, mais possessivo, um Deus mais carente, um Deus mais vilão, um Deus mais ditador, um Deus mais psicopata, mais injusto, um Deus mais egoísta. Em suma, nunca vi um Deus que faz mais cagadas que o Deus da mitologia hebraico-cristã, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, esse mesmo que é descrito na Bíblia. Amado, seja racional. A Bíblia é uma literatura mitológica. O homem criou Deus e não o contrário.